Bom dia, queridos alunos, nosso bom dia, queridos professores, nosso bom dia aí para a turma de Manuel Emídio, a turma aí de Santo Antônio de Lisboa, São João da Canabrava, bom dia, Conceição do Canindé também, bom dia aí a Leomária, bom dia Maria Cauã, bom dia Guilherme, bom dia Fernando, bom dia Taisso, bom dia Antônio, bom dia a todos vocês. E é um prazer estar aqui com vocês para mais essa jornada de hoje e avançar no nosso estudo, falando aí agora sobre gestão de desempenho. Tá? Vamos ver aqui o nosso objeto de estudo, que é gestão do desempenho, e o nosso objetivo é justamente descrever a gestão do desempenho como parte da estratégia organizacional, explicar o desempenho e como torná-lo excelente, e mostrar as ferramentas de apoio ao desempenho e como torná-lo estratégico, né? Mas antes disso, pessoal, na aula passada, nós deixamos para vocês aí algumas questões e vamos fazer essa revisão, né? As questões são relativas aí à modelagem do trabalho, né? Dentro da ação empresarial, a modelagem do trabalho. A primeira questão que nós deixamos aí para vocês, né? Qual é o significado de modelagem do trabalho e qual é a tendência? Fizeram? Quem fez? Ei, professor, não dá para escrever tudo não, é só faz uma perguntinha pequena, mas a resposta... É verdade, né? Então, vamos conferir aí para vocês conferirem. Eu trouxe aqui uma resposta padrão para vocês, né? Mas vocês podem fazer essa resposta aí na forma que vocês acharem melhor, na forma que entenderam bem, né? Então, o significado de modelagem, né, é a maneira pela qual o trabalho é desenhado, atribuído às pessoas e realizado em cada unidade organizacional. Desenhar o trabalho, pessoal, é exatamente colocar o que vai ser feito, né? A forma que vai ser feito aquele trabalho, né? Muitas organizações ainda predominam o tradicional conceito de cargo em decorrência do velho modelo burocrático, rígido e hierarquizado, baseado em divisão organizacional. Esse conceito tradicional está sendo gradativamente substituído por conceitos mais modernos de gestão de equipe. E aí vão estar vocês nessa gestão de equipes para desenvolver essa modelagem. Agora uma pergunta mais de cunho pessoal. Eu também coloquei aí uma resposta padrão para vocês. Mas a pergunta é, no seu entendimento, o que é cargo, o que é tarefa e o que é ocupante? Fizeram? Conceição do Canindé. Opa, São Pedro do Piauí também. Manuel Emídio, Santo Antônio de Lisboa. Vamos lá, a turma do YouTube também? Fizeram direitinho? Então vamos conferir o gabarito aqui? Vamos botar aqui uma resposta padrão. Como resposta padrão, né? Que o cargo é composto das atividades desenhadas para uma pessoa, que pode ser visualizado como um todo unificado que ocupa uma posição formal no organograma. E o cargo, pessoal, é a unidade da organização que consiste em um grupo de deveres, responsabilidade, que o tornam distinto de outros cargos. Então, quando nós estamos falando de cargos, nós estamos falando de atividades, deveres e responsabilidades para executar as tarefas. O cargo é decorrência lá do modelo burocrático, né? Bem lá, e a separação dos conceitos de divisão e departamento. Os deveres e responsabilidade de um cargo são atribuídos ao ocupante
que desempenha o cargo e proporciona os meios pelos quais cada pessoa pode contribuir para o alcance dos objetivos. Pessoal, o ocupante é a pessoa que foi designada para aquela função, para aquele cargo. Né? Então você tem aí, ó, o ocupante na loja, aí vamos pegar um supermercado, né? O ocupante do cargo de caixa é aquela pessoa que foi contratada para ser o caixa. Quais são os deveres lá do caixa do supermercado? Fazer o registro dos produtos que estão sendo adquiridos pelos clientes, assim como receber os valores referentes às compras. E quais são as atividades dele? Então está lá as de atividade, receber os valores, registrar os produtos, tudo isso aí. Né? Agora outra questão também, aí de cunho mais também pessoal, né? De acordo com o que foi apresentado na aula anterior, na aula lá de modelagem, qual o seu entendimento de desenho de cargo e qual a sua importância? Fizeram? Vamos lá, quem quiser botar no chat aí as respostas, não tem problema, não se acanhe, pode colocar. Bom, preparei para vocês uma resposta padrão, né? Uma resposta padrão, a gente colocou aqui. Desenho do cargo é a especificação do conteúdo, métodos e relações de cargos no sentido de satisfazer requisitos tecnológicos, organizacionais, sociais e pessoais. O desenho dos cargos e das tarefas, da mesma forma como o desenho organizacional, também orienta pelos objetivos da empresa. A estrutura dos cargos, assim como a estrutura organizacional e departamental, é decidida e elaborada para atender estratégias empresarial da melhor maneira possível e do modo proposital e consciente. Os cargos e tarefas constituem os meios pelos quais a empresa utiliza seus recursos para alcançar seus objetivos. Então, pessoal, bastava vocês ter colocado como resposta que o desenho do cargo é a especificação do conteúdo, métodos e relações de cargos em sentido de satisfazer os requisitos tecnológicos. Pessoal, desenho do cargo é o que se vai fazer e qual é a metodologia que vai se utilizar para realizar a atividade direcionada para os objetivos da organização, sempre, tá? Mais uma questãozinha para vocês, está aí, ó. O desenho de cargos deve ter um enfoque sistêmico e contingencial. Partindo dessa afirmação, constitui de forma resumida sistema, ênfase dos enfoques sistêmico e contingencial. Também uma respostinha aí bem tranquila. Responderam? Então, vamos aqui à nossa resposta padrão. O desenho do cargo deve ter um enfoque sistêmico e contingencial. Sistema é um conjunto de partes que compõem interrelacionado que compõem um todo. O enfoque sistêmico enfatiza as relações entre as partes do sistema e como essas relações afetam o desempenho como um todo. Trata-se de proporcionar máxima eficácia ao sistema inteiro e não a eficácia de cada uma das partes isoladamente, além de assegurar interdependência das partes do sistema. O enfoque contingencial busca a flexibilidade e adaptabilidade à mudança. Porque nada é absoluto ou definido em administração, tudo é relativo, situacional, contingencial, dadas as mutáveis combinações
cambiantes condições do mundo do negócio. Então, nós estamos colocando aí os dois enfoques, tá bom? Questão número 5. O desenho dos cargos não se restringe à ênfase das tarefas ou nas pessoas, uma vez que procura uma abordagem abrangente e sistêmica. Assim, o cargo deve ser desenhado e atualizado visando reunir 4 dimensões. Cite essas dimensões e faça um breve comentário de cada uma. Bom, fizeram direitinho? A pessoa aqui é só citar as dimensões, tá? É bem tranquilozinho. Vamos lá? Resposta padrão aí para vocês. As 4 dimensões. Tá? Nós temos aqui a variedade, a autonomia, identidade com a tarefa e retroação. Tá? Aí, pessoal, bastava só a citação, né? Um breve comentário também, né? A variedade reside na diversificação de operações de trabalho ou no uso de vários equipamentos e procedimentos para a execução das tarefas do cargo. E aí, quanto maior a variedade, mais desafiante, mas, porém, muitas pessoas não gostam muito disso, né? Então, vai exigir mais habilidade e capacidade. Autonomia refere-se ao grau de liberdade do ocupante que tem para programar seu trabalho, selecionar equipamentos que deve usar e decidir quais procedimentos deve seguir. Aqui, pessoal, a autonomia está mais num nível mais elevado, né? Quando você tem, por exemplo, numa universidade, numa instituição de pesquisa, tá? Mas depende, quando você está em chão de fábrica, essa autonomia é bem mais restrita. Identidade com a tarefa refere à possibilidade do ocupante executar a atividade inteira e global, bem como identificar claramente o resultado de seu trabalho. Uma é ter identificação de qual é o propósito que ele tem num todo. Retroação são as informações que o ocupante recebe enquanto está trabalhando e lhes revela o desempenho em sua tarefa. Ok? Outra questãozinha aí, relativamente à especialização e enriquecimento de cargos, temos a retroação de cargos, a rotação de cargos, a extensão, a ampliação e enriquecimento de cargos. Faça um breve comentário a respeito desses temas. Fizeram? Bom, então vamos aqui a nossa resposta padrão para vocês. Verem direitinho. Rotação de cargo recebe também o nome de rodízio de cargo e consiste em movimentar o indivíduo de um cargo para outro sem fixá-lo e sem aumentar a necessidade de suas responsabilidades. Então a rotação está só migrando de função. A pessoa está conhecendo a empresa, né? Várias. O desafio é aprender novas e diferentes atividades na empresa e preparar para ocupar posições mais elevadas. É justamente isso, pessoal. Normalmente, quando se pretende, né, atribuir uma função do nível mais elevado, é importante que as pessoas passem por por todas as áreas, todos os setores, para que elas possam ter, quando estiver lá, tomando decisões do nível macro, estiver lá na gerência ou na diretoria, né, a pessoa tem ideia de todas as áreas. A extensão constitui o deslocamento horizontal, ou seja, né, o acréscimo de tarefa do mesmo nível e dificuldade ou responsabilidade.
Aqui, pessoal, essa extensão aqui, vocês conhecem, devem ouvir outro nome, né? Que é sobrecarga, né? Colocar mais trabalho para a pessoa fazer. Da mesma responsabilidade. Então, se eu tinha que preparar, vamos dizer assim, apertar 10 parafusos, apertar 20 parafusos. É uma coisa mais ou menos assim. A ampliação representa o deslocamento vertical, ou seja, um acréscimo de tarefa ou responsabilidade de nível superior. Então, quando nós falamos de extensão, nós colocamos aí o exemplo para vocês. Se estava fazendo apertar 10 parafusos, nós temos agora na extensão 20 parafusos. Mas assim, quando eu faço da ampliação, eu estou apertando esses parafusos para produzir o quê? Um motor. Então, quando eu estou ampliando, aí eu já estou colocando, apertar os 10 parafusos, mas também colocar o lubrificante lá no motor. Exatamente isso. Então, eu estou colocando mais, mais atribuições, mas só que com um nível mais elevado. Não é só apertar o parafuso. Agora é também colocar o lubrificante, ou então testar o motor, alguma coisa assim. Tá bom? Então, eu estou colocando mais responsabilidade. E enriquecimento do cargo é uma elevação deliberada dos objetivos, responsabilidade e desafio das tarefas do cargo, como um meio de trazer maior significado ao trabalho, inovação, além de oferecer oportunidade de satisfação das necessidades humanas mais elevadas. Pessoal, isso aí, veja só, a gente chama de enriquecimento, mas muita gente chama isso aí de sobrecarga, né? Colocar mais responsabilidades, mais desafios, né? E aí tem pessoas que não gostam muito disso, não. Né? Então, vamos aqui a mais uma questão. Quais são os possíveis efeitos desejáveis e indesejáveis de um enriquecimento do cargo? Vimos que a gente colocou para vocês, né? Nós colocamos aí o enriquecimento, colocamos até que tem pessoas que não gostam, então vamos ver aqui agora esses efeitos desejáveis e indesejáveis. Né? Fizeram aí a questão? Vamos lá, pessoal. A turma do YouTube aí, tá? Então todo mundo quietinho, Tá conferindo aí a resposta padrão com o que vocês fizeram. Então, vamos ver aí a nossa resposta padrão para vocês. Colocamos os possíveis efeitos, né? Desejável, né? Maior motivação, maior produtividade, menor abstencionismo devido ao comprometimento e sentido de resposta, menor rotatividade da pessoa devido à oportunidade de crescimento e desenvolvimento. Já como indesejáveis geram uma ansiedade em face de insegurança quanto aos desafios, maior conflito íntimo devido à dificuldade de assimilar novas atribuições e responsabilidades, sentimento de que a empresa está explorando o empregado, impondo-lhe trabalho mais difícil e complexo, redução das relações interpessoais devido à ansiedade e insegurança nas atividades. Pronto, está aí. Né? Então, quando vocês estiverem pensando, desenvolvendo alguma coisa em relação ao enriquecimento de cargos, saibam vocês que tem os efeitos desejáveis e indesejáveis. O nível intermediário, uma questão a mais, né? O nível intermediário lança mão de esquemas de interação para equilibrar os efeitos da diferenciação. O nível operacional utiliza vários tipos de interação entre cargos para assegurar-lhes a coordenação adequada à necessidade de eficiência. Nesse sentido, quais são os mecanismos de interação entre cargos? Bom, aí, pessoal, só basta citar, tá? Também. Então, vamos conferir aí o gabarito?
com vocês. Nossa resposta padrão está aí para ver, né? Temos três mecanismos de interação que nós podemos fazer. Um ajustamento mútuo por comunicação informal, supervisão direta e estandardização, ou seja, padronização, né? Padronização de processos, padronização de resultados, padronização das habilidades ou competências para a realização de cargos. Ótimo? Mais uma questão, que é a questão de engajamento. Toda organização sonha ter engajamento, toda organização sonha em ter pessoas engajadas em seus objetivos e resultados a serem alcançados por meio de atividade conjunta. As pessoas engajadas põem todas as suas energias físicas e mentais e emocionais a serviço do sucesso da organização. Nesse sentido, eu pergunto para vocês assim, quais são as bases que a organização utiliza para incentivar o engajamento pessoal e individual? Também responderam? Então vamos conferir aqui com vocês a nossa resposta padrão. Vocês confiram aí. As bases para incentivar o engajamento são a arquitetura organizacional, que mais junta pessoas que separa, cultura corporativa, participativa, aberta, comunicativa, integradora, clima organizacional agradável, receptivo, gostoso e amigável, liderança apoiadora, e parte dos gestores, né? O engajamento das pessoas, o engajamento dessas pessoas envolve três características principais. Um trabalho agradável, percebido pelas pessoas como algo que satisfaz plenamente. A intenção de permanecer, que é o sentido, se sentir bem na organização. Então, se eu sinto bem, eu quero permanecer. E intenção de participar, com iniciativa e motivação nas decisões e ações da organização. Aí, pessoal, são os níveis que as pessoas vão passando, né? Primeiro é agradável, eu quero ficar. E se eu quero ficar, eu quero colaborar, eu quero participar das minhas contribuições para que a organização melhore. Beleza? Assim, nós vimos aí a modelagem do trabalho. Vimos já todas as etapas de planejamento e organização. Vimos? Planejamento estratégico, tático, operacional, não é isso? Vimos muita coisa. Vimos a parte da organização, vimos a parte do desempenho, a modelagem. Agora nós vamos ver. É hora da gente começar a fazer a organização entrar em marcha, ou seja, começar a produzir resultados. Então, chegamos a essa etapa agora. Chegamos a essa etapa. A partir do momento em que já foi tudo planejado, já organizamos, né? Já foi dirigido, agora nós temos que botar em prática uma ação conjunta de equipes e pessoas, né? É nesse ponto, pessoal, nessa situação em que os dirigentes, o gestor, age no sentido de que possa fazer as coisas acontecer. Vamos grifar isso aqui, né? É nesse ponto aqui. Aqui não dá para marcar. É nesse ponto aqui. Também nessa cor não vai dar. Vou botar bem amarelinho que fica melhor. É nesse ponto que o gestor, né, bota a coisa para acontecer, né? Tudo que foi planejado e organizado. Pessoal, vocês devem ouvir na mídia, né? Já até ouvi aqui um gestor público, né, colocar que ele era campeão em tirar projeto do papel. Ou seja, fazer projeto acontecer. E é essa a missão agora que tem na gestão de desempenho. Sabendo para vocês que é a execução que faz a organização ser produtiva e capaz de
gerar riqueza, agregar valor e dar retornos aos investimentos, né? Aí a gente tem assim, que no fundo a gente tem os planejamentos, a organização, direção, controle, né, tal, né? Refere-se, né, como as tarefas devem ser executadas. Então, quando eu estou fazendo o planejamento, eu estou dizendo como é que as tarefas devem ser executadas, não é isso? Nas etapas de planejamento, né? E aí, pessoal, vem agora para nós o desempenho. E essa palavra para nós de desempenho significa que nós vamos tornar real, vou botar até de outra cor que vai ficar mais destacado para vocês, né? Vou botar aqui azulzinho, clarinho, né? Olha aqui, ó. Nós estamos falando que desempenho tem como significado tornar real o que foi idealizado ou se desejado no futuro. Porém, é importante que se saiba o seguinte, nem tudo aí são flores, né? Muito do que foi planejado pode não acontecer, porque não foi bem desempenhado. Nós temos aí trabalhos que têm natureza e complexidades diferentes, e esses trabalhos com natureza e complexidades diferentes variam dentro da própria organização, mas também variam entre as organizações diferentes. Como assim, professor? Olha, ser um caixa do supermercado é diferente de ser um caixa de um banco. É diferente de ser um caixa de uma loja de grife, né? Uma joalheria, essas coisas. É diferente. Então, é importante que se saiba bem isso na hora que for desenhar os cargos e atribuir as suas funções. As organizações definem seus objetivos, sua missão, seus objetivos, estabelece lá seus planejamentos, porém, muitos objetivos podem não ser alcançados porque ocorrem falha no momento de executar essas atividades. Pode acontecer falhas no momento de executar as atividades. Isso porque as pessoas não foram treinadas de forma adequada. Ou então, as pessoas não sabem o que fazer, ou então não foram comunicadas do que deve ser feito. E mais ainda, né? Não sabem por que estão fazendo aquela atividade. Ou então porque não tem liderança. E assim não se faz a coisa certa. Então, pessoal, muitas das vezes, né, a gente tem que pensar, está fazendo um planejamento, ter atento a isso, porque ao fazer, eu posso fazer um planejamento fantástico, mas quando chega na hora de executar, olha aí, uma série de problemas que podemos ter. Situações que podem afetar todo o desempenho. Assim, precisamos que o desempenho deve ser bem preparado, né, e planejado. Para que a gente possa alcançar a eficiência e eficácia. Não adianta aqui, pessoal, alcançar somente a eficiência, né? Nós temos que alcançar a eficiência e eficácia, a produtividade, a qualidade, ou seja, buscar defeito zero. Embora seja defeito zero, né, pessoal? Isso aí é uma expressão que se usa, mas defeito zero é meio complicado de se conseguir, né? Meio complicado mesmo de se conseguir esse desempenho zero. Defeito zero. E isso tem muito desafio pela frente para conseguir fazer isso dar certo.
E esse, pessoal, é o papel que o gestor vai ter. Fazer com que as coisas realmente aconteçam. E pode ter certeza, né, pessoal? Vocês vão estar nessa aí, tá? Vocês vão estar nessa história aí. Vocês é que vão ser o gestor, lembra? Ah, é mesmo, professor. Você técnico de administração pode ser... Aí nós precisamos entender bem o que é esse conceito de desempenho ou performance. Desempenho ou performance como sendo um conjunto de características ou capacidades comportamentais ou rendimento de uma pessoa em uma organização. Pessoal, aqui é o fazer mesmo, esse desempenho, eu desempenho bem a função, eu desempenho bem a atividade, eu desempenho bem, meu desempenho na disciplina de fundamento da administração é lá já de matemática, tá fraco, de português eu sou excelente, ou vice-versa, né? E aí, pessoal, quando nós estamos falando aí desse desempenho nas organizações, não é só das pessoas, mas é o desempenho também que pode ter outros seres vivos, né? Máquinas, equipamentos, produtos, sistemas, né? Quando nós estamos comparando com o nosso objetivo ou o nosso padrão de expectativa que foi definido. Também podemos dizer que desempenho é a execução, é o ato de executar, de cumprir a atividade. Mas não adianta só a gente ter essa ideia de desempenho. Mas meu desempenho... Não, pessoal. Nós precisamos ter uma métrica ou uma medida, né? Temos uma medida, ou indicador, ou índice, né? Em relação a metas e objetivos e requisitos e expectativas definidos previamente. Né? Como é que eu faço isso? Ora, para ver o desempenho, por exemplo, lá de uma... de uma pessoa que trabalha num caixa, quanto ela consegue registrar? É um vendedor, qual é o volume de vendas que ele tem? Ele vende tantos milhões, ele vende tantos mil. Mas aí em termos de unidade, ele vende o quê? Mais unidades, né, do que o outro. E tem mais, né? No caso de vendas, ainda tem mais outras coisas assim também, que coloca lá. Você tem, a organização pode ter alguns produtos que são promocionais, e aqueles produtos que ela reduz a margem para atrair o cliente. Mas o vendedor só vende promoção. Então, isso aqui mede, são as medidas métricas, né? Mas assim, não basta só ter essas métricas estabelecidas, essas medidas. Nós temos que estar, né, constantemente monitorando e avaliando o desempenho, utilizando a métrica adequada a cada tipo de atividade ou de cada tipo de organização. Então, as métricas, pessoal, não existe uma bula pronta, tá? Então, nós temos aí, estabelecer, ao analisar, nós temos aí que analisar caso a caso a situação para estabelecer quais são as métricas que vai. No caixa, quantos produtos, quantos clientes ele atende, o vendedor, quantas visitas ele realiza, não tem a programação para visitar clientes, então quantas visitas. Ele tem, às vezes as metas de vendedores, vem lá, produtos, né, escalonado, tipo assim, olha, tem um produto analisado, tem um produto promocional e tem outros produtos, né, com margem normal da empresa. E aí você saber assim, que o desempenho, um vendedor para ter bom desempenho, ele tem que ter 30%, 40%, 60% dos itens vendidos que estejam
fora da promoção. Isso é forma de você avaliar. Tá? E aí nós vamos passar aqui agora para as características necessárias para o desempenho organizacional. Nós vamos dizer assim, que o desempenho envolve todas as atividades da empresa, e tem características em comum. Nós temos a qualidade, temos aí a rapidez, a confiabilidade, flexibilidade e custos. Veja que aqui, pessoal, eu já até coloquei para vocês, né? Elevada produtividade está relacionada com a rapidez, com a qualidade, com a flexibilidade, com a confiabilidade e com os custos. Tá? E que para possa a empresa garantir o desempenho de um gestor, considera os aspectos quanto quais são as pessoas que deverão executar o planejamento estratégico, o que deve ser feito para alinhar todas as operações. Cada pessoa fará o seu trabalho no conjunto ou todas as questões, né? Todas as questões que a gente está colocando analisada aqui, né? Elas têm de ser satisfeitas e respondidas. Né? Equipes. Vimos, pessoal, que essas necessidades aqui, vamos destacar um pouco mais para vocês, né? Nós temos aqui, as atividades aqui, vamos destacar a qualidade, a rapidez, a confiabilidade e custos, né? Buscar custos baixos, muito bom. Equipes. Isso. Equipes, né? O trabalho do gestor, né? Ele é realizado, né? Por meio de equipes. Ele monta suas equipes. E é fundamental que ele trabalhe e busque o desempenho. Porém, para que o gestor possa realizar o seu trabalho, né, por meio, ele pode estar usando aí, essas equipes podem estar sendo lideradas pelo gerente, o gerente lidera o supervisor libera os colaboradores e assim por diante, né? Tem uma cadeia aí que vai toda analisando. E assim nós podemos também ter alguns problemas que podem ocorrer. Podemos ter alguns problemas aí que podem ocorrer. Primeiro, vamos colocar aqui, né, 10 problemas, né, que podemos ter aí. Os mais frequentes aí que a gente tem. Bom, o desempenho, né, leva algum tempo para que ele aconteça. Não é uma coisa assim que quando eu já coloco, já começo, né, a realizar. Eu tenho assim, eu fiz um planejamento, mas o desempenho leva um tempo maior do que a gente pensou como fazer. Também pode ocorrer problemas não previstos. Pode acontecer problemas não previstos.
E que isso afeta, né? Tem situações que estão imprevistas que podem acontecer. Por exemplo, a equipe de vendas estava desempenhando bem, realizando suas vendas com uma tranquilidade bastante grande mesmo e tal. Aí veio a pandemia e mexeu com todas as equipes. Né? Também podemos ter problemas na adequação das atividades ou da coordenação. A coordenação pode não ser adequada, né? A pessoa não tem experiência de coordenar as atividades e tal, virou problema. Então, e isso aí pode ser problema sério também. Ou também foi se iniciar as atividades e não houve preparação ou treinamento das pessoas. Imagina só, você vai começar uma atividade numa empresa, mesmo assim uma empresa que já funciona há algum tempo, e aí imagina que se trocou o equipamento. Estava trabalhando com equipamento analógico e agora vai trabalhar com um equipamento todo digitalizado, todo digital. Ora, se a pessoa não está acostumada a trabalhar com isso, né, provavelmente ela vai ter algum problema. Então tem que haver um treinamento, uma preparação das pessoas ou capacitação para que elas, né? Ou então pode-se acontecer de ter a situação em que o processo de seleção das pessoas não é adequado. E aí nós vamos ter problema bastante sério. Tá? Podemos ter um problema bastante sério aí. De ter pessoas que não foram preparadas, separadas adequadamente, né? Selecionadas adequadamente. Ou então podemos ter fatores externos que podem vir a afetar o desempenho. Ou os fatores ambientais, como por exemplo, aí nós tivemos a pandemia, um fator ambiental externo, né, que criou uma série de problemas inesperados para todas as organizações. Criou problemas inesperados, tem que usar máscara, não sei o quê, não pode trabalhar. Aí se testar positivo tem que ter. Antes era uma quantidade, 14 dias, agora é afastar as pessoas das atividades por um período. Também assim, o gestor, ele precisa ter um posicionamento que seja adequado ao tipo de atividade. Professor, como é que esse negócio de o gestor, né, ter um estilo de direção que seja adequado? Imagine só o seguinte, vamos supor, você tenha uma instituição de pesquisa, onde você tem, trabalham, né, assim, na sua maioria, né, pesquisadores, tudo formados, graduados em várias áreas, ou mestrado, com doutorado, às vezes até com pós-doutorados, ou às vezes pode ter circunstância, como eu já vi numa instituição de pesquisa, aqui na Amazônia, a especialidade, a área de especialidade de pesquisa que estava tendo, existia apenas 4 especialistas naquela área no mundo. Pessoal, aí imagina, você é o gestor de uma instituição de pesquisa, ou então numa universidade, então você tem pessoas, professores, especialistas, e aí você é o gestor. Você não vai tratar um especialista desse, ou uma equipe médica, da mesma forma como você vai ter. O estilo teu de gestão não vai ser da mesma forma como você pode estar trabalhando gerenciando uma atividade fabril com produção contínua. É diferente. Né? É diferente, porque a produção intelectual ela é diferente,
O processo ensino-aprendizado, o ensino, a educação é diferente da produção de fábrica. Então, o gestor tem que assumir uma postura de liderança e adotar um estilo diferente. Por isso que a gente está dizendo um estilo inadequado. Imagina só, você tem um estilo, trabalhou anos e anos numa instituição de pesquisa ou numa universidade, e aí você tem um estilo. E aí, de repente, você mudou de trabalho e foi trabalhar num canteiro de obra de uma construtora, com operários que tem que fazer, levantar tijolo e tal, essas coisas. Ou então foi trabalhar numa fábrica, e essa fábrica trabalha, por exemplo, produção de gasolina. Pessoal, para a Petrobras, o gestor sabe que produção de gasolina é produção de gasolina. É aquele produto e é só aquilo ali mesmo. A rotina é aquela, né, tomando os cuidados para não ter os imprevistos, mas é aquela sequência repetitiva. Já numa universidade, não. Você tem curso de medicina, você tem curso de engenharia, você tem curso de filosofia, você tem várias áreas, então você tem que, né, lidar com essa amplitude maior. Temos também, ao desenhar o cargo e atribuir as tarefas e responsabilidades, elas têm que ser de forma bem definida e bem clara para que aconteça, né? Para que as pessoas não tenham dúvida, né? E depois também, por final, precisamos ter aí um sistema de informação e monitoramento que realmente permita fazer a avaliação, né? E não usar instrumentos inadequados. Aí vamos agora também dentro da gestão de desempenho. Vimos que a gestão de desempenho implica para nós planejar, organizar, dirigir, controlar e controlar o fluxo de atividade operacional de todas as áreas e níveis e sentidos. Então, é importante vocês saibam o seguinte, que aqui há um fluxo de atividade de todas as áreas e níveis, né, para que a gente possa garantir o alcance dos objetivos. Um processo de gestão de desempenho envolve aqui um planejamento, que é o estabelecimento de metas, objetivos, um plano de trabalho, ou seja, o que fazer, como fazer, quando, onde e por quem fazer. Também envolve uma organização, que é a atribuição de recursos, geração de competências, sistema de apoio e sistema de informação e infraestrutura para o trabalho. Dentro da direção, nós vamos ter a direção, a execução, nós vamos ter o treinamento, desenvolvimento, a liderança, comunicação, motivação e engajamento, orientação e apoio, espírito de equipe, espírito empreendedor, reuniões, discussões e sugestões. A orientação, o espírito de equipe empreendedor, o gestor deve incentivar para que eles avancem bastante. E aí, temos a parte do controle, que nós precisamos também fazer um monitoramento, é fazer medições dos resultados, fazer comparações com métricas, ou seja, ter parâmetros para como eu possa avaliar. Localizar possíveis falhas ou distanciamentos, ou que a gente chama de gaps, um distanciamento do que entre o que foi planejado e o que está acontecendo. Estabelecer a forma de avaliação de desempenho. Adotar ações preventivas, não esperar que vire um problema para depois... Não, eu vou agir primeiro. Mas se houver necessidade, corrija também. Também nós temos o nosso status, fazer reavaliações constantes dos status.
reciclar os planos, ou seja, reformular naquilo que for necessário e estabelecer reconhecimentos e monitoramento. Todos eles, pessoal, né, sempre interagindo ou retroagindo as informações com os demais. Então, fazer sempre uma retroação, né, com todas as áreas. Tá? Essa é a ideia de processo de gestão de desempenho. Então vamos começar agora a conhecer, né, as ferramentas de gestão de desempenho que ajudam o gestor a se desenvolver, a adequar cada vez mais. Dentro dessas ferramentas, né, aqui eu coloquei o benchmark só, mas nós temos como ferramentas para vocês, nós temos aí o benchmark, a gestão da qualidade total, a reengenharia, instalação de sistemas de apoio, e também precisamos ver, né, quais são as consequências da gestão de desempenho, ou seja, buscar a excelência e uma técnica de Balance Scorecard. Essas são as ferramentas, né, mais apropriadas para a execução. Vamos começar falando então com vocês a respeito do benchmarks, né? Essa técnica, pessoal, vamos colocar ela de uma maneira bastante simples para vocês, né? Essa técnica aqui, não, vou botar de outra cor. Tira essa cor, vamos botar dessa daqui. Né? Benchmarking, pessoal. Veja só, seja dela interna ou externa, mas embora a gente muitas pessoas usam isso, né? Mas aqui nós podemos ter essa circunstância, né? Olha aqui, ó, interna ou também externa, né? A interna, nós vamos estar olhando os setores ou departamentos que faz melhor. O que cada setor está fazendo de melhor? Como assim, professor? Vamos dizer assim, vamos pegar dentro da área administrativa, né? Vamos dizer assim, nós temos aí os setores, vamos dizer, o setor de RH, o setor de contabilidade, o setor financeiro. Vamos pegar só o aspecto de o arquivamento ou guarda, né, de documentos ou a guarda de documentação, arquivo. Internamente, a gente viu aí a contabilidade, financeiro e RH. Que vamos dizer que esses setores precisam fazer uma guarda de alguns documentos, pelo menos por um determinado período. Quem é que está utilizando essa técnica para guarda e arquivamento dos documentos de forma mais adequada? Quem é que está fazendo melhor? É o RH, o financeiro ou é a contabilidade? Então, quando nós falamos de benchmarks, nós estamos vendo assim, do ponto de vista interno, se busca quem é que está fazendo melhor, e a partir de saber quem é que está fazendo melhor, você vai lá e vai trazer essa ideia para a tua área, para o teu setor, para você aplicar. Isso do ponto de vista interno. Coloquei aí o exemplo do arquivamento, mas pode ser qualquer outra coisa. Ou a comunicação, ou qualquer outra coisa. E aí, nós vamos ter o benchmark externo,
E aí, pessoal, a gente vê que no externo, né, se vocês olharem aí as mídias, né, o pessoal de marketing rapidinho estão... Quem é que está fazendo melhor? Quem é que está divulgando melhor seus produtos no mercado? E qual é a técnica que ele está usando? E aí você vai buscar quem é que está fazendo de melhor e traz para a sua empresa. O que acontece quando você faz isso? Quando você faz essa busca fora, né, você está diminuindo os teus custos para produzir aquela técnica. Professor, e tem custo. Imagina só, né, se você tem uma técnica para divulgar melhor seus produtos, né? Divulgar por rádio, panfleto, TV, tudo mais. Aí você está vendo quem é que está divulgando mais, quem é que está obtendo mais resultados, as pessoas estão procurando mais. Aí você vai procurar, fala assim, opa, vamos divulgar da mesma forma. Então você procura identificar o melhor do melhor para que você traga essa experiência, né? Você traga essa experiência, mas é importante, pessoal, que você traga, ao trazer essa experiência externa, você também buscar aprender. Perfeito? Bom, pessoal, já estamos no limite do nosso tempo. Vamos dar uma pausa e volto já já com vocês para a gente continuar.